Slide. Então, finalizando essa nossa mesa, nós vamos ter agora professor Marcos Queiroz. Porque a primeira vez que eu na final é o ali é mais eu tinha uma família essa parte da família tem nada em os dois. Vai lá, você também. Fazer uma parte dessa. Peraí, aqui tem a letra da Bíblia. Ah, já viu? Vai ter que apagar. Aí, vai. Obrigada. Já esqueci. Eu podia começar logo, porque essa parte não ia ser contada, ela não está marcando. Cadê você? A capa é essa, né? Não. A capa, a capa é essa. O professor Marcos Queiroz é professor aqui da faculdade, né? Ele o salinho dele. Não, esteja à vontade. Poxa, cadê? Como é que está ficando? Bom, gente, eu quero logo começar dizendo o seguinte, que é com muito prazer que eu estou entrando nesse grupo aqui tão querido, de pessoas assim maravilhosas e com um assunto que eu já gosto de estudar. Eu quero até já começar, eu sei que o Antônio Pedro está assistindo lá de longe, mas eu quero dizer que eu já poderia estar nesse grupo há muito tempo, porque o Antônio Pedro me convidou um tempo atrás para eu compartilhar o trabalho aqui, participar e tudo, e naquele tempo eu não podia, né? Mas aí agora surgiu essa oportunidade de um grupo de pesquisa que a gente criou no ano passado, então ele é bem assim, iniciante mesmo, sobre neuroarquitetura, né? E ah, tá ali. Então, assim, esse grupo de arquitetura que surgiu ano passado estava assim, procurando uma possibilidade de se respaldar em termos assim, de grupo de pesquisa. O próprio Antônio Pedro disse que logo mais a gente vai formar um grupo independente, mas acho que tem tudo a ver com esse grupo aqui, né? Porque os assuntos estão todos muito associados. A gente já começou a partir do multigráfico, porque eu trabalho com a parte de psicodinâmica das cores desde quando eu entrei na faculdade, que foi em 93, né? Então, já estou escrevendo, inclusive, um livro desde aquela época até hoje não saiu. Mas acho que agora vai sair, já está quase pronto. E aí, a ideia é que a gente surgiu, assim, todo esse modismo da neuroarquitetura que eu acabei descobrindo que não é só um modismo, que veio para ficar, porque tem muita coisa sendo pesquisada de relevância, né? E juntou a isso o fato de eu perceber que várias coisas que a gente estudava para dar a disciplina plástica estava associada a esse conteúdo, vocês vão ver aqui na apresentação. Então, a gente achou por bem criar esse grupo mesmo, que juntando uma necessidade que a gente via na escola de aprofundar essa temática e também uma crescente de assim, necessidade dos próprios alunos, dos próprios TFGs sempre precisando desse conteúdo, a gente resolveu montar, né, esse grupo. Já estamos já com várias coisas em andamento, já tivemos um seminário em janeiro, tivemos um webinário no mês passado, que, por sinal, teve Lore Crisel, né, e Catarina Mendonça, que foram duas pessoas, Macedo, Catarina Macedo, sempre está comigo. Então, assim, que foram trabalhos muito interessantes, e a gente já começou no webinário a possibilidade de trazer o Rani Palazzi para participar no webinário do ano que vem. Que a ideia é fazer sempre um seminário no primeiro semestre e um webinário no segundo semestre para poder cobrir
pessoas que estão aqui e pessoas que estão fora, tanto participando com palestras, como também assistindo. Bom, então, assim, a gente também criou um ateliê que está em andamento, que é um ateliê extensionista de neuroarquitetura e neurodesign, que eu também vou falar aqui um pouquinho, e uma disciplina que é Cores na Arquitetura, que começou esse semestre, e que eu já vou tentar ver se aumenta a carga horária, porque você sentindo que precisa, certo? E a gente vai continuar dando essa disciplina, porque é uma necessidade de a gente começar a trabalhar, levando em consideração toda a influência que as cores têm no design do interior, no superior, na arquitetura, no paisagismo, tudo isso, certo? Bom, então, vamos começar aqui falando assim, bem rapidamente, porque senão não dá tempo, sobre o escopo, né, da neuroarquitetura, que muita gente tem preconceitos com a neuroarquitetura, considerando que a neuroarquitetura é apenas algo associado a neurociências, né? Mas ela abarca muito mais que isso, porque abarca, por exemplo, a psicologia ambiental, que já vinha há muito tempo trabalhando questões que são diretamente relacionadas à saúde mental, psicológica, emocional, etc., e junta com todos os conteúdos de arquitetura que também ajudam a gente a pensar nos condicionantes biológicos, climáticos, etc., que precisam ajudar a gente a entender como é que fica esse conforto em relação ao psicológico, ao emocional, etc., e também a neurociências que trouxe, desde as décadas de 90 para cá, uma série de novidades. Então, no nosso grupo, uma das coisas que a gente está colocando como foco, porque está nascendo, mas já tem muita coisa em andamento, muitas raízes. Primeiro, a gente está conectando com vários grupos de neuroarquitetura que já existem de várias universidades em vários estados. E a gente também está já se associando ao grupo de terapia ocupacional, que desde algum tempo começou o grupo de a UFBA, terapia ocupacional, estava desativada há muito tempo. Eu acompanhei, participei desse processo de reativação. Fizemos um projeto do novo espaço para a escola de terapia ocupacional, que vai ser lá no terreiro onde a escola de medicina funciona. Fizemos até uma oficina no período da pandemia com alunos, fazendo um projeto para ser elaborado lá. Até agora não foi executado, não sei se vai ser exatamente executado no mesmo casarão, mas todo o pessoal que está associado com a gente com isso está na expectativa de caso, quando eles começarem, tiverem uma definição certa de onde vai ser, eles vão chamar de novo a gente para que esse projeto possa ser elaborado, porque, não sei se vocês sabem, terapia ocupacional surgiu no início do século XX e foi criado por um arquiteto. Por que foi criado por um arquiteto? Porque precisa de praticar mesmo espaços que possam simular a pessoa recuperando de uma situação, né, na vida cotidiana, poder acordar, escovar o dente, levantar, olhar no espelho, etc. Tudo isso precisa ter uma simulação e um espaços adequados para isso. Arte-terapia também tem sempre alguma coisa associada à arquitetura, com dinâmicas, com desenhos, com todo um trabalho sendo feito. Então, a gente também está com esses links aí já, porque já tem pessoas que estudam neurociência dentro da UFBA, para a gente ver as novidades que aparecem na neurociência, porque se aparece na neurociência, vai ser útil para a neuroarquitetura, porque acaba sendo uma novidade linkada para tudo que a gente estiver estudando dentro dessa área também, certo? Bom, então, esses assuntos todos vão ser importantes para a gente. Eu acho que eu pulei mais. Volta aqui. Não, isso mesmo. Bom, aí eu trouxe aqui um elenco de equipamentos, dos principais equipamentos que podem ser utilizados para esse tipo de pesquisa, que é a ressonância magnética, né, funcional, que já serve para estudar a parte do fluxo sanguíneo no cérebro e como isso vai ativando, atuando diante de cada fenômeno dentro do espaço que a pessoa interage e vendo como isso pode ser útil para a gente entender para situações bem específicas. E hoje, em especial, quando a gente fala de neurodivergência, a gente tem características especiais que precisam ser analisadas e ser muito bem caracterizadas para a gente poder saber como atuar arquitetonicamente, tanto fora como dentro do ambiente, e esses equipamentos vão ser úteis. O eletroencefalograma, tanto grande como pequeno, a gente, felizmente, tem no nosso grupo de pesquisa uma pessoa que pertence à ANFA e que recebeu um EEG portátil, que está sendo testado por várias pessoas que pertencem à Academia de Neurociências, e a gente já está começando a fazer experiências. Vou mostrar até a foto dele aí, que a gente estava fazendo experiências com a gente, e a ideia é que a gente faça experimentos
de vários tipos, de todas as vertentes que vão ser pesquisadas dentro do grupo, a gente já vai ter esse equipamento. A ideia é que em editais futuros a gente consiga outros equipamentos que ajudem esses outros. Esses outros equipamentos aqui, né? Espectroscopia funcional, no infravermelho próximo, o magnetoencefalografia, que já pega os circuitos elétricos do cérebro e as ondas de campos magnéticos que já se geram no cérebro para estudar, além do que o eletroencefalograma traz de informação. A gente tem a própria realidade virtual que ajuda a perceber como que a pessoa já consegue antecipar ambientes, como é que a pessoa vai reagir no ambiente no futuro, mesmo sem eles terem sido ainda executados. O eye tracking, o rastreamento ocular, que já tem várias pesquisas, especialmente de neurourbanismo, né? Que existe também neurourbanismo, mostrando o percurso visual da pessoa no momento que ela circula em um ambiente externo. E já existem várias pesquisas documentadas, livros feitos já sobre isso, mostrando como a gente foca em mais uma área e em outra, e aí isso linka com uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é a neuroestética, para saber quais coisas trazem pico cerebral em termos de chamar atenção, de fazer com que a pessoa se estimule para uma atividade ou outra, e aí esse equipamento é muito útil, está sendo muito utilizado hoje em dia. As medidas psicofisiológicas, que são os estudos cognitivos propriamente, né, de memória, de cognição e eu diria até percepção, principalmente porque psicofísica é a área da psicologia que estuda a percepção, trabalha a cognição e no meu estudo de doutorado, que foi de inteligência arquitetônica, que eu trabalhei com a parte das habilidades específicas da arquitetura em si, a gente estudou muitas diferenças, por exemplo, entre capacidade e habilidades, entre o que é cognição e o que é cogitação, porque uma coisa é você usar memória e percepção, e outra coisa é usar o pensamento, já é algo além disso. E as emoções, que já envolvem outra área, outro cérebro, que é o cérebro límbico, né? Então, todas essas coisas podem ser mapeadas e analisadas e se perceber a peculiaridade das pessoas em cada coisa dessa na hora de elaborar um projeto. Sem equipamentos como esse, era necessário fazer toda uma além das entrevistas que já podem ser necessárias, mas toda uma vivência com a pessoa para conhecer, para poder fazer um projeto. Imagine se a gente precisasse de tudo isso. Então, por isso que já é possível a gente utilizar equipamentos como esse para poder encontrar peculiaridades que vão ser muito importantes para os projetos. Hoje, com os diagnósticos que já estão sendo mais facilitados, né, de neurodivergências, que já não são nem mais consideradas como transtornos em alguns casos, que muitas delas transcendem os transtornos, porque são peculiaridades que ajudam a gente a saber o que é que agrada mais a gente ou agrada menos a gente, em função do que o ambiente traz para as pessoas. Então, tudo isso é importante. E, no fim, ainda tem esses outros aqui, são instrumentos de estimulação cerebral que não provocam uma ação invasiva no cérebro e que cresceu muito no desenvolvimento desses equipamentos na pandemia, porque foram muito utilizados para a pandemia, são usados para depressão, são usados para vários transtornos que podem a gente atuar de alguma forma, e isso ajuda também a perceber em que caminho a gente deve seguir quando for tratar a arquitetura, os projetos, e aí quando a gente inclui a neuroarquitetura, isso é essencial, é fundamental. Muita gente pode até pensar assim, poxa, mas todas essas coisas não já deveriam existir há muito tempo? Sim, é como quando a gente fala de arquitetura bioclimática. A arquitetura bioclimática tem que estar incorporada à arquitetura, tem um nome diferente só para a gente chamar bem atenção para essas questões. Então, tudo isso precisa ser feito dentro de qualquer arquitetura. Por isso é que a gente acaba percebendo que a neuroarquitetura, de fato, é algo que não deve ser feito só para... As pessoas precisam aprender neuroarquitetura nas escolas, em faculdades, etc. A gente está trazendo uma ateliê de neuroarquitetura para isso. E a chance que a gente teve foi, no novo currículo, ter um ateliê extensionista que tem temática livre. E, além de tudo, a gente acaba tendo a chance de atuar em alguma esfera real, fora dos limites da UFPA, porque a única obrigatoriedade do ateliê é ser extensionista. E aí casou com uma luva, que vocês vão ver, a gente está fazendo trabalho para uma ONG, tentando fazer uma reforma em uma instituição que ajuda as crianças com microcefalia, que é a Abraço Microcefalia, que fica ali em Mussuruga. Bom, continuando aqui, aqui são só alguns
exemplos de ilustrações que mostram, né, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Esse aqui é Vitor Hugo, psicólogo. Fiz parte da banca de mestrado dele. Quando eu puxei muitos assuntos de psicologia na banca de mestrado dele, que ele fez lá em Belas Artes, que ele acabou fazendo psicologia. E aí eu disse, achei ótimo isso. Ele veio para o nosso curso, então ele é psicólogo, trabalha com design de interiores, com arquitetura e é membro do ANFA. Então, ele trouxe para a gente esse equipamento que ele está usando aqui, ó, mostrou como ele pode ser usado, e aí tem vários softwares que podem ser associados a esse equipamento. Esse mesmo são como se fossem pseudópodos, assim, nessas formas, que ficam oscilando de acordo com a atividade cerebral. Quando você está mais concentrado, ondas alfa, ondas beta, ondas teta, ondas delta são emitidas, porque a gente até pensa assim, eu agora estou emitindo ondas alfa, estou entrando em alfa, estou meditando, coisas desse tipo, né? Ah, não, a gente está emitindo todas as ondas ao mesmo tempo, só que em maior grau, menor grau, de uma ou de outra. E aí, quando uma está em maior quantidade, a gente vai lá no livrinho ver como se fosse uma semiótica, uma semiologia cerebral, para saber o que é que isso significa e sabe, de fato, se a pessoa está conseguindo se concentrar ou não. E é interessante até saber, dentro da nossa peculiaridade neural, se a gente se concentra mais com música, se concentra mais com silêncio, se concentra mais olhando imaginando uma bola vermelha, uma bola amarela, uma bola azul. Então, coisas desse tipo ajudam a gente a se entender mais, e se a gente foca nas questões básicas que a gente precisa saber para fazer um projeto, esse instrumento vira uma coisa fantástica. Mas não é só esse que tem, não. Existe também um que foi o sucesso, que era uma bolinha que você tinha que se concentrar e fazer ela flutuar. Eu me lembro que na época o pessoal dizia assim, você é tão meditativo, essa bola vai ir para estar certo, se tiver. Aí eu fiquei com os olhos fechados, só ouvindo o pessoal murmurando assim. Eu senti que a bola não estava subindo. Eu disse assim, meu Deus do céu, e agora? Porque eu deixava todo mundo testar para ficar no final, né? E eu disse, me preparando para poder fazer a bola apitar. E aí eu ouvindo só o pessoal assim, a bola não está subindo, não. E aí ele disse assim, aí o Vitor disse assim, você tem que olhar porque ajuda a se concentrar. Aí quando eu abri a rebola, foi lá para você, graças a Deus. Ela não subiu a estratosfera, mas ela ficou muito tempo paradinha assim. Então, ele disse que isso significa concentração. Pelo menos isso eu tinha, capacidade de concentrar. Né? E tinha um outro também que era para você imaginar uma tocha lá que pegasse fogo. Se ela pegasse fogo rápido, tinha a ver com a concentração, e você tinha que sustentar aquele fogo, imaginando assim, aquele fogo e sustentando. Esse aí foi um sucesso, porque eu sou o leão com ascendente em Ares, então. Aí pronto, ficou maravilhoso. Bom, então, assim, outro assunto que eu estou estudando agora, que aí a gente. No nosso grupo, nós temos 3 professores, né? Tem a professora Renata Pidal e tem a professora Laís Souza, que faz parte também. Nesse instante saiu aqui também Malu, que foi a que fez o projeto do Parapódio, que ganhou, que eu vou falar daqui a pouco dele, o que é Parapódio, e o que foi, que faz parte do ateliê de extensionista, né, de engenharia de arquitetura. Mas, assim, a gente está estudando também muito uma questão que, se a gente se pergunta assim, que algumas coisas vão ser úteis para um ambiente ou outro, para hospital, outros vão ser úteis para a escola, outras coisas vão ser úteis para você fazer uma área de lazer. Mas, assim, tem uma coisa que será útil para todas as pessoas, é você analisar o sono, a questão do sono, né? Estou estudando isso, o ciclo circadiano e o sono, porque existem muitos fatores que influenciam e muito material já presente sobre isso, né? Para ser analisado e aplicado na neuroarquitetura, certo? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Então, é só para dar uma ideia de como isso já... O caminho que a gente está tomando em algumas esferas, né? A questão do ciclo circadiano, que é uma polêmica, tem autores que consideram que a iluminação circadiana exerce algum efeito de fazer com que você se reconecte ao ritmo circadiano, mesmo estando em ambientes fechados, mas outros autores dizem que não, que isso não acontece porque há uma diferença realmente muito grande da quantidade de luxes, né, do Sol, que atinge em torno de 10.000 a 100.000 luxes, né, o Sol natural, né, a luz natural, enquanto que uma luz interna, por mais forte que seja, aquela que vai atingir o seu ápice quando está no percurso circadiano, na iluminação circadiana, vai conseguir 1.000 a 2.000 luxes no máximo,
mas existem autores que já fizeram pesquisas e perceberam que, pelo menos, serve para amenizar, para ajudar a não perder totalmente o contato, porque pessoas que são obrigadas a ficar fora da luz natural por muito tempo, já essa iluminação circadiana já ajuda de alguma maneira. Então, pesquisas já foram feitas mostrando que isso acontece. Então, essa polêmica aí precisa ser testada mais para a gente ver quais são as nuances de diferença, o que, é que pode ser registrado para a gente entender melhor sobre tudo isso, né? E os efeitos hormonais que acontecem. Um outro aspecto ligado ao sono que eu tenho estudado é sobre o chamado cronotipo. Não sei se vocês já ouviram falar em cronotipo. Todo mundo tem um cronotipo. Existem 3 cronotipos, né? Que é o vespertino, o matutino e o intermediário. Pessoas que conseguem dormir melhor assim no horário normal mesmo, né? À noite, logo cedo, vai dormir. Tem gente que dorme às 10 horas e dentro de uma pesquisa do ritmo circadiano, é a hora mais adequada para dormir, seria até 10 horas, né? E porque existe, inclusive, uma questão interessante aí, que é assim, se você dorme até antes de 10 horas, você consegue ter a capacidade de gerar pelo menos 5 ciclos de REM durante a noite, e conseguindo 5 ciclos de REM durante a noite, você consegue um restabelecimento psicomotor, psicoemocional, etc., muito grande para poder, quando acordar, estar em ponto de bala. Se você dorme depois, você demora mais para dormir, porque você entra num período que você tem mais dificuldade para dormir, principalmente se tiver uma superestimulação vendo o celular até o último segundo, ou vendo televisão, ou vendo qualquer coisa desse tipo, e aí isso acaba você não conseguindo ter os 5 ciclos, e aí não tem a recuperação completa. Tudo isso tem sido estudado por aí e tal, e tem pessoas que têm um cronotipo matutino, outra vespertino que prefere dormir pela manhã e ficar acordado a noite inteira até tarde, e o intermediário é aquele que consegue tanto ficar em um quanto ficar em outro, a depender da necessidade. Aí consegue até dormir tarde e acordar cedo, que é o meu caso, que consigo quando precisa, né? E tudo isso é bom estudar, porque, por exemplo, saber o seu cronotipo vai fazer uma diferença muito grande como deve ser o design do seu quarto. Aí você diz assim, mas quando eu vou dormir não está tudo escuro, eu não estou vendo cor, não estou vendo nada, etc. Mas mais importante do que a hora em que você vai dormir e a cor que você está vendo é a hora que você acorda. Porque a estimulação maior ou menor na hora que você acorda, se você tem um grande estímulo para quem é vespertino, né? Durante a manhã, significa que você vai ter um sono na hora certa, porque aquele estímulo vai ajudar você a se manter atento e isso vai diminuindo, diminuindo, até que chega à noite você já está com um sono, porque se você demora também para despertar, você demora também para perder o sono e para perder essa atividade maior e conseguir ter a tranquilidade para dormir depois. Tá? Bom, eu estou resumindo muito, porque é muita coisa, mas em pouco tempo a gente vai ver se consegue trazer isso aqui. Só para uma dúvida. Brincadeira. Mas Ah, tá. Mas isso é para a prova, não tem problema. Bom, eu vou encerrar. Aqui são umas alegorias com animais para poder dar uma ideia do cronotipo, né? As cotovias, né, que são matutino, as corujas, que são vespertino, e os colibris, que são aqueles que têm a capacidade de adaptar melhor. Bom, vamos passar rápido aqui. E aí, imagine que no leito do hospital isso vai ser importante, as características para a pessoa que vai ficar muito tempo ali, né? Dormindo naquele espaço. E aí a gente entra com a questão das cores, que vão ajudar a gente a saber como trabalhar essas cores. E a gente, no nosso curso que a gente está dando de cores na arquitetura, a gente está trabalhando muito essa questão de como que essas cores interferem, e os estudos estão sendo no sentido de perceber que, mais importante do que a cor em si, que atua sobre você, é a interação entre elas, a forma como elas interagem, como elas agem sobre os cones e bastonetes, né? Dando a você um resultado de expressão hormonal, modelagem de certos hormônios a partir do que chega ao seu cérebro, porque a gente sabe que a retina é praticamente um posto avançado do cérebro, né? Talvez seja das percepções aquela que consegue, digamos assim, chegar mais diretamente às emoções da pessoa, né? Então,
Isso é importante para você ver. Então, estudar como que vai ser a combinação dessas cores para você ter um resultado que dê um caminho final, né, satisfatório para salas de espera, quando as pessoas vão ficar muito nervosas, ansiosas, ou espaços onde você está realmente numa expectativa para saber de alguma coisa, algum resultado e tal. Então, saber as características do lugar e estudar isso dentro de um âmbito mais ampliado é importante. E aí, dentro de uma pesquisa que é a parte da psicodinâmica das cores, que, diga-se de passagem, está dentro de um artigo que a gente escreveu para a revista Arquitetura Hospitalar, do APDH, está sendo candidato, não sei se vai ser publicado mesmo, mas talvez a matéria esteja dentro. Então, a gente fez um estudo... Oi? A gente fez um estudo sobre 7 categorias de desarmonias cromáticas e vendo como isso afeta significativamente no sistema nervoso das pessoas. E aí a gente trouxe aqui um exemplo, por exemplo, uma das categorias é cores de cromo extremamente alto combinados sem contraponto. Olhando assim de cara, cores opostas, elas poderiam até se harmonizar por serem cores opostas que se atingem todos os cones e aí não deixa nenhum em fadiga por estar sendo mais acionado do que o outro. Mas se não tiver um contraponto, sabe-se que, por exemplo, as cores mais saturadas, elas precisam ter menor quantidade, né, e as menos saturadas com maior quantidade para haver um equilíbrio. Se você não tem uma cor também intermediária que ajude a fazer essas duas equilibradas, elas atuam muito fortemente sobre o sistema nervoso e podem produzir cortisol e fazer as pessoas ficarem mais nervosas, mais ativas, mais instáveis. Então, uma paleta como essa, aqui, registrada aqui no sistema de Mansell, né, vermelho puro e um verde amarelado puro, pode provocar coisas como, por exemplo, criar uma vibração visual muito forte, né, ser agressiva nos olhos, e acaba provocando também um desequilíbrio, né, digamos, do que a gente está vendo, do que a gente está percebendo, forçando muito a visão. Então, eu vou passar rápido aqui, porque são sete desarmonias, mas eu só trouxe 3, só para vocês terem uma ideia de como é o resultado que a força que tem disso, né, mostrando até aqui dentro do sistema de Mansell como é que atua, né? E uma outra delas diz assim, combinações de matizes quase complementares com valores iguais. Elas podem provocar assim, uma monotonia muito grande, mas também, ao mesmo tempo, criar, não se destacam nem se fundem. Então, acabam criando assim, uma situação não muito bem resolvida, não muito bem definida. Mostrando aqui já a posição delas, tá vendo? E um exemplo de como isso está acontecendo. Foram imagens geradas por a inteligência artificial, certo? E aqui um outro exemplo que é um alto contraste de valor, mas nulo contraste de matiz. E aí a gente tem um resultado de conflito entre levedura tonal e matiz, criando confusão visual. Então, são pesquisas como essa, dentro do campo da psicodinâmica das cores, que a gente está fazendo também. Então, esse é um outro ramo. Tem o ramo do som, tem o ramo desse outro ramo. Então, no artigo que a gente escreveu, a gente tentou, de certa forma, cobrir mais ou menos algumas das áreas que a gente está tentando estudar dentro desse campo, certo? E aqui mostrando, dentro do sistema de Mansell, onde é que se situam essas cores. Então, analisando toda a situação de como essas cores se comportam no lobo parietal, que é onde tem 5 zonas de visão, né? E cada uma com uma especificidade, não só para ver as cores, mas também até para entender o espaço, se situar no espaço. Então, na arquitetura, se você não consegue fazer um projeto que permita a pessoa se situar bem, que tenha uma ordem espacial que permita a pessoa se posicionar bem, isso causa um transtorno, isso causa uma inquietação. Se uma pessoa tem uma neurodivergência espacial, isso ainda é mais complicado, porque a pessoa fica numa tormenta, sem saber onde está, se sente fora de si, e isso complica a vida da pessoa. Então, estudar essas zonas, estudar como os hormônios, isso aqui foi retirado do livro de Lore Crisão, que mostra assim, como cada hormônio tem um efeito e como a gente tem várias situações espaciais, não só as cores, mas, por exemplo, até você ver no ambiente um sofá acolchoado, já dá você a sensação de conforto e faz você gostar, às vezes, sem você saber por quê, porque acaba sendo uma coisa inconsciente. E aí você sente a vontade, a necessidade de estar cansado e ver um lugar que é reconfortante, só por você ver já causa
um bem-estar visual sobre isso. Então, os hormônios ajudam nesse nível. A gente que dava aula de plástica trabalhava muito essa questão da semiologia dos códigos, né? A lei da Gestalt falava que existem princípios como semelhança, agrupamento, etc. Vou passar rápido por isso, porque senão não dá tempo de chegar onde eu quero mesmo. Então, a gente estudava proximidade, semelhança, vou mostrar aqui alguns exemplos visuais disso. Proximidade, semelhança. Se você tiver um ambiente em que as pessoas iguais estão juntas, num show, por exemplo, se tiver dois gêmeos lá, você vai ver, vai destacar de você. Então, isso cria uma figura de fundo. Isso, neurologicamente, hoje, está sendo muito mais estudado do que lá no passado, porque antigamente se via isso só como uma perspectiva, um estudo de psicologia da forma, sem muitas pretensões. Mas hoje, sabe-se que isso é de tamanha importância, porque faz com que as pessoas possam projetar para casos em que há uma necessidade extrema de uma pessoa se sentir segura, se sentir apta a determinadas coisas, e vejam como isso ajuda a gente a entender melhor hoje por que propriedades como de fechamento, que a gente encontra nos ambientes criando quase que assim formas mais regulares, ainda que sem estar totalmente fechadas, né? Situações como a gente busca de continuidade, né? Uma coisa relacionada com a outra. A gente perceber essa continuidade já cria uma estimulação cerebral para a pessoa. Nosso cérebro ele tem uma necessidade de descobrir mistérios. Isso é natural do ser humano. E descobrir esses mistérios no visual, na geometria, faz com que a pessoa também se sinta mais confortável, sinta até o prazer de dizer assim, eu descobri esse segredo que está aí, ainda que inconscientemente. Pregnância, que mostra para a pessoa o espaço, a boa forma, você encontrar ali uma visão que deva ser uma significação de alguma forma. Orientação comum também, que vai fazer você agrupar as formas das maneiras mais diversas. E aí, vocês vão ver no artigo, se forem ler futuramente, que a gente acaba trazendo esse trabalho do indiano Ramachandra, D.S. Ramachandra, que escreveu esse livro, O que o cérebro tem para contar, e que ele justamente traz a explicação para tudo isso. Quando você vê que o agrupamento é algo que faz uma figura de fundo em relação ao que está em volta, aquilo dá segurança a gente, porque a gente sente que tem um domínio sobre aquele espaço, a gente sente que está seguro. Então, quem tem essa necessidade da segurança, que tem fragilidades para essa segurança espacial, o agrupamento é importante, não é só por conta de ser figura e fundo para poder você criar uma estética bonita, maravilhosa, não. Ele começou a estudar a neuroestética, que mostrou que não só a estética é importante para uma tranquilidade psicológica, porque quando você encontra esses resultados, né, mais satisfatórios esteticamente, você se sente mais tranquilo em relação ao que está acontecendo à sua volta. Ele, estudado com vários cientistas, isso, ele, como um pesquisador de lá se eu não me engano, da Califórnia, ele trouxe essas informações já com bases muito bem afirmadas, muito bem seguras, né? E ele conseguiu, de certa forma, mostrar para a gente que não é assim, claro que conhecer esses recursos, essas linguagens todas, vai fazer a gente decidir se quer ou não quer adotar um caminho mais seguro, tranquilo ou não, mas, bom, acabou o tempo, né? E a última mesa começa às 16 horas. Mas faltam só 5 minutos. E aí, então, vai ter tempo para debate, tem que sair um link e entrar em outro. Entendeu? Mas não dá para você dar uma fechada. Bom, eu posso mostrar quais são os princípios, que seriam esses 9, né? E deixa eu ver o que tem. Eu só queria fechar com esse fato, olha ali, tá vendo? Isso aqui eu falei para vocês do que é o Parapod, nós fizemos um trabalho de pesquisa com os alunos de tentar atender a uma demanda da abraço microcefalia, que eles precisavam de um equipamento que chama Parapódium, que ele permite que uma criança, né, é um equipamento ortopédico que permite que a criança fique em pé, né, e consegue deixar de forçar alguns músculos
consegue melhorar a circulação e consegue fazer ela se sentir em uma condição que nunca ela conseguiu, que é ficar em pé, né? De forma. E a gente fez um concurso com os alunos. O que acabou ganhando foi esse daqui, porque ele tinha uma maior simplicidade na execução. Todos esses aqui eram excelentes, maravilhosos, mas não tinham a simplicidade para a execução. E a gente contou com o apoio do consultor do SARA para equipamentos mecânicos, que é Pedro Ornelas, ajudou a gente, estava ali colado com a gente. E a gente fez esse trabalho e a gente está feliz de estar conseguindo doar. Vai ser deputado pela Venturoli e disse até que se precisar madeira de lei, eles compram madeira de lei e não vão nem precisar usar ferramentas. Bom, eu achei que O nosso tempo é curto, então eu vou pedir que a gente não vai ter debate. Quem tiver dúvida, encaminhe para o e-mail, né? Acho que fez assim no ano passado, quando não teve tempo. Para o e-mail do GEAUSP, né? O Arco Saúde. Arco Saúde, arroba USP. Não, Gmail. Né? Arco Saúde, arroba Gmail. GEAUSP, arroba Gmail. No e-mail do GEAUSP. Então o e-mail é GEAUSP. A gente pode colocar no chat na próxima mesa, né? Certo. A gente bota o e-mail, certinho. Então tá. Então a gente vai ter que sair dessa mesa e entrar no próximo link